irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando através desta live esta noite e o pequeno grupo que está aqui dando suporte na transmissão. Nós temos a experiência de poder sentir a presença do Senhor, como o pastor Alexandre disse, com pouca gente ou com muita gente, porque o Senhor está presente aqui e está presente em todos os lugares. Um dos seus atributos, como sempre dizemos, é a onipresença. Muito bem. Nós tivemos hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, foi transmitida e foi uma bênção, né? Muitas pessoas foram alcançadas. Nós falamos aqui sobre os dons do Espírito Santo, dons ministeriais, dons espirituais e também dons de serviço. Foi muito interessante. E domingo que vem nós vamos tratar novamente na Escola Bíblica Dominical o assunto a respeito da atuação dos dons ou os dons espirituais na vida da igreja para o crescimento da obra, o crescimento do reino. Você que está nos acompanhando aí do outro lado, o nosso desejo é que você compartilhe o link do nosso culto, né, da nossa transmissão, rádio web Shalom, e você pode mandar no seu grupo aí de WhatsApp, da sua família, para que um número maior de pessoas seja alcançado, Eu estive orando ao Senhor agora à tarde, pedindo a Ele uma palavra para esse domingo da ressurreição. O cantor Sérgio Lopes, ele tem um hino, não sei se a autoria é dele, mas é ele que canta. Sempre nos nossos cultos de ceia, aqui de Santa Ceia, eu gosto muito de cantar esse louvor. Não sei bem o título desse hino, mas só de eu pensar que o Aloysio já colocou na tela, Entre Nós Outra Vez. Esse louvor ele é muito interessante. Num culto como esse de domingo, como nossa irmã Raquel fez a leitura aqui a respeito da ressurreição, e é sobre o que eu quero pregar também aqui esta noite, trazer uma palavra nos próximos minutos. Mas esse hino ele diz, vamos cantar pelo menos um pedacinho dele que diz assim: foi tão triste ver no seu olhar exatamente a vitória de Jesus, mas a cruz não conseguiu prender o autor da nossa fé. No livro de Atos dos Apóstolos, vamos fazer esta leitura. Aleluia. Uma noite chuvosa aqui em Ipanema, né? Está chovendo agora à noite na nossa cidade, mas nós temos a alegria de alcançar mais de 200 irmãos. Nós estamos agora simultaneamente sendo acompanhado com quase 220 irmãos participando conosco nesse momento. No livro de Atos, capítulo de número 2, eu quero ler a partir do versículo de número 22. O pequeno grupo que está aqui conosco pode se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, como nosso bom costume. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 22. Eu vou ler no telão, que diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, isto é, pela morte. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua, exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
No versículo 28 diz: fizeste-me conhecido os teus caminhos, ou os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia permitido ou prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E o último versículo 33 diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Nós temos alguns minutos para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje à tarde eu disse para minha esposa Eunice: eu vou descer, vou para o escritório, porque eu quero trazer uma palavra esta noite. Eu ainda brinquei com ela, profunda. Na realidade, a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, é um livro lindo, é um livro simples e ao mesmo tempo profundo. Mas o que me veio ao coração esta noite de compartilhar com vocês é a respeito da pregação de Pedro em Atos, capítulo de número 2. Nós temos conhecimento, meus irmãos, que o livro de Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo médico amado Lucas. Esse médico é o único escritor do Novo Testamento, o escritor da Bíblia que era grego, ele não era judeu. O escritor do Novo Testamento que era grego, ele era um historiador. E é interessante, esta semana eu estava aprendendo algo sobre Lucas, sobre a escrita dele, ou o seu registro como historiador, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele usa mais de 700 palavras que nós não encontramos em nenhum outro livro do Novo Testamento. A sua forma de expressar, de transmitir, ela é bem particular, uma profundidade tremenda. Quando nós observamos o livro de Lucas, na realidade nós entendemos que o livro de Lucas é uma continuação do livro, ou melhor, quando nós lemos o livro de Atos, nós entendemos que o livro de Atos, ele é praticamente uma continuação da escrita de Lucas no capítulo 24 do seu evangelho. Lá pelo versículo 38, 39, 40, 42 em diante, ele vai falando que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, registrando as palavras de Jesus. E quando nós pulamos para Atos 1, Jesus está exatamente repetindo e dizendo: olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês devem ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o Senhor disse: ser-me-eis testemunhas. Esse Lucas, então, no Evangelho de Lucas, ele mostra o Espírito Santo sobre a vida de Jesus, mas no livro de Atos ele mostra o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Mas o livro de Atos, ele não é somente um livro histórico, ele não é somente um livro que registra o princípio da igreja. Esse livro, ele é um livro teocrático. Por quê? É inspirado pelo Espírito Santo para provar que Deus tem o controle de todas as coisas e de que Deus é soberano. Esse livro também ele foi escrito com uma fidedignidade tremenda, porque era o cumprimento da promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos. Mas esse livro também ele é doutrinário e ele é histórico. Mas esse livro ele tem uma característica que eu acho ela fenomenal. Esse livro é um livro tremendamente cristocêntrico. Jesus está presente no livro de Atos. Por que livro de Atos Jesus está presente? Porque o livro de Atos poderia ser chamado, ou em algum momento da história alguém chamou ele também de Atos do Espírito Santo, ou Atos da igreja. Aquilo que a igreja estava vivenciando no primeiro século, nos primeiros dias. Ele foi escrito aproximadamente no ano 62
segundo os melhores teólogos, ele foi escrito aproximadamente pelo ano 62, 64, até o ano 65, e ele então no seu capítulo 1, ele fala da promessa que Jesus faz, e Jesus então ele é assunto ao céu. Uma nuvem aparece e encobre Jesus, e os anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo ele subir aqui, assim como ele está subindo, vocês também vão ver ele descer. Ali já era uma afirmação da segunda fase, da segunda vinda de Jesus, quando todo olho o verá. Mas é uma palavra profética tremenda, digna de toda aceitação. E nesse capítulo 1, então, acontece a ascensão de Jesus. Os discípulos vão para Jerusalém e aí escolhem o sucessor de Judas, porque Judas a essa altura já tinha suicidado. Mas agora o capítulo 2 do livro de Atos, que agora à tarde eu estava estudando, eu fiquei encantado com os 47 versículos que ele tem, com a profundidade desse capítulo de número 2. E eu fiz aqui algumas anotações. Essas anotações que eu fiz, eu dividi aqui em pelo menos 2 ou 3 partes. O seguinte: o livro de Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, ele registra o derramar do Espírito Santo. O dia de Pentecostes, o Espírito Santo cai, línguas como que de fogo, um vento, um som como de um vento, melhor dizendo, veemente, impetuoso, enche a casa em que eles estão assentados. Mas o que me chama a atenção agora, eu não quero falar sobre esse derramar do Espírito Santo no Atos 2, de 1 ao 13, mas eu quero falar a partir do versículo de número 14. Por quê? Porque eu encontro agora um Pedro gigante. Por que um Pedro gigante, pastor Jander? Porque lá em Lucas capítulo 22, Lucas registra que Pedro está num momento de muita fraqueza, aquentando-se perto de uma fogueira, e Jesus está sendo julgado, e eles perguntam: por acaso você é companheiro daquele que está sendo julgado ali? Irmãos, por 3 vezes Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que ele disse: eu não sei de quem que você está falando, eu não conheço ele, olha bem, eu não tenho nada a ver com ele. Pedro está agora perto de uma fogueira, eu penso que agachado ou assentado no chão, negando Jesus por 3 vezes. Mas Jesus morre, ressuscita, e quando Jesus ressuscita, Pedro tinha ido voltar a pescar, e quando Pedro volta a pescar, e quando ele volta a pescar, Jesus vai atrás de Pedro, e Jesus aparece na beira do mar da Galileia. E quando Pedro vê que é Jesus, ele pula na água, mas ele sai, e quando ele chega perto de Jesus, tem uma fogueira, não a fogueira de Lucas 22, tem uma fogueira que Jesus acabara de acender, e nela tinha pão e um peixe assado. E Pedro agora está surpreendido com aquela presença, tem um diálogo com Jesus. Jesus por 3 vezes pergunta se ele o ama, e na 4ª vez ele faz uma declaração dizendo: tu sabes que eu te amo. Aleluia, tu sabes que eu te amo. E naquele momento Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E agora, preste atenção aqui para você acompanhar meu raciocínio. Agora Pedro não está diante da fogueira da negação, Pedro não está diante da fogueira do pão e do peixe. Pedro agora está diante da fogueira de Atos 2, uma fogueira diferente, de uma presença gloriosa. Ele está cheio do Espírito Santo, e o Pedro que lá em Lucas 22 está agachado e assentado negando, é o Pedro que vira um gigante. Eu não sei se ele sobe em cima de um púlpito, eu não sei se ele sobe em cima de uma plataforma, aleluia, eu não sei se ele sobe em cima de alguma coisa lá, mas ele toma a palavra, aleluia, ele toma a palavra, e de repente, agora, diante das 3 perguntas, melhor dizendo, que Jesus havia feito, e não 4, se o amava, né? Se o amava, agora ele assume o comando. E quando todos estão achando que os discípulos estão embriagados, porque o Pentecostes causou pelo menos 3 coisas. O Pentecostes causou ceticismo, porque eles perguntavam e diziam: o que quer isso dizer? Mas o Pentecostes também causou preconceito. Eles disseram: não são todos esses galileus? Mas o Pentecostes também causou zombaria. Eles diziam: não, eles estão todos embriagados. Então, ceticismo, preconceito e zombaria.
Isso que o Pentecostes causou. Mas de repente Pedro vira um gigante. Pedro se coloca em pé e começa a dizer: ei gente, acalma aí, que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Aleluia. Eu vou provar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso aqui não tem ninguém embriagado, isso aqui não tem ninguém tonto, isso aqui não tem ninguém louco. O que está acontecendo aqui é o que Joel disse no capítulo 2, versículo 28, que há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu espírito, ou do meu espírito sobre toda a carne. Pedro então começa a fazer uma defesa do que estava acontecendo ali, e Pedro faz essa defesa do capítulo 2, do versículo de número 14 até o versículo de número 21. Mas quando chega agora, a partir do versículo de número 22, aí é que eu quero chamar a sua atenção. Aleluia, oh glória a Deus, porque do capítulo 1 ao 13 acontece o Pentecostes. Do capítulo 2, do 14 ao 21, Pedro explica que é o poder do Espírito Santo. Mas a partir do versículo 22, Pedro começa a fazer uma defesa, meus irmãos, uma coisa tremenda. Sabe o que Pedro começa a falar? Ei gente, agora eu quero dizer para vocês algo diferente. Homens israelitas, escutais as palavras que eu vou falar. Agora Pedro não entra para defender que era o derramar do Espírito Santo. Pedro entra para dizer quem era Jesus. Aleluia, quem eram aqueles que eles haviam crucificado. E olha o que Pedro diz: homens israelitas, ou varões israelitas, escutai estas palavras a esse Jesus Nazareno. Olha bem, homem aprovado por Deus, entre vós com 3 coisas: maravilhas, sinais e poderes. Não, eu vou repetir: maravilhas, sinais e poderes. Este homem que foi aprovado por Deus com sinais, maravilhas e poder, este homem que Deus colocou ele no meio de vocês para provar, vocês bem sabeis quem ele é. Olha o 23: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, isto é, este que antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido que ele viria para morrer. Vocês prenderam ele, vocês crucificaram ele, vocês mataram ele, ele foi morto pelas mãos dos injustos. Mas olha o versículo de número 24, só que tem um detalhe. Aleluia. Vou repetir, só que tem um detalhe: Deus o ressuscitou. Vou repetir: Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, porque era impossível que ele fosse retido pela morte. Aí dá vontade de chorar, falar a língua e glorificar. É impossível que a morte segurasse Jesus. É por isso, os irmãos que estão aqui sabem disso, que eu sempre prego e eu sempre digo aqui, que a morte não matou Jesus. Naquele momento que de braços abertos ele disse: está consumado, está pago o preço. Mas logo à frente ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isto é, ele aceitou morrer. Se Jesus não tivesse falado isso, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele estaria lá até hoje. Sabe por quê? A morte não poderia matar o Pai da eternidade. Não, vou repetir: a morte não poderia matar o Pai da eternidade. E Pedro agora está dando um banho neles, dizendo: olha, vocês crucificaram ele, mas tem um detalhe: Deus tirou ele de lá. Agora vamos para o versículo 25, Aloí, para nós vermos o que está escrito. Porque dele disse Davi. Olha bem, agora o Pedro já busca na história e apresenta Davi, dizendo assim: olha, esse que vocês mataram e Deus o ressuscitou, o Davi falou dele. Sabe onde que Davi falou dele? No Salmo 16. Davi falou nele no Salmo 110, aleluia, em especial sobre esse assunto aí. Porque lá no Salmo de número 16 está escrito: não deixará a sua alma na sepultura, e nem permitirá que o justo veja a corrupção. Isto é, ele não vai deixar a alma dele na morte, o corpo dele na sepultura, e nem vai deixar que o corpo dele se dissolva, porque o corpo de Jesus não dissolveu, porque a sepultura não segurou o corpo dele, porque no domingo ele já saiu para fora, vivo,
porque Ele vive para sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que nós estamos pregando com autoridade esta noite. É por isso que nós não estamos com medo nesse domingo do dia 4 de abril de 2021. Templos fechados, igrejas abertas. Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. Acabei de receber uma mensagem agora ali do nosso companheiro, irmão Adriano, lá de Simonese, que no culto agora à tarde, lá em São Vicente, mais 2 almas aceitaram Jesus. E eu tenho uma notícia para você, que hoje de manhã mais uma pessoa foi batizada nas águas. Oh, glória a Deus, sabe por quê? Porque ele saiu para fora no 3º dia. Pode ir lá onde está o sepulcro de Maomé, pode ir onde está o sepulcro de Buda, pode procurar os deuses desse mundo, pode procurar os líderes religiosos desse mundo. Todos os sepulcros estão lá lacradinhos, porque os corpos estão lá. Mas lá em Jerusalém o túmulo está escrito: ele não está aqui, porque ele saiu, ele ressuscitou. O meu Cristo vive, o nosso Cristo vive. Aleluia, aleluia. Ai, como Ele vive, eu posso crer o que, irmãos? O louvor, não é? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Agora veja bem, Pedro disse, coloca de novo para mim, irmão Aloy, no versículo de número 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja abalado. Olha o 26. Por isso se alegrou o meu coração. Davi falando disso, pastor Gerson, 1000 anos antes de Jesus nascer aproximadamente. A minha língua se exultou, e a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno. Essa palavra inferno aqui não é inferno do juízo final, não. É sepultura, tem a ver com Sheol, habitação de mortos, sepultura. Nem permitirás que o teu santo, olha a palavra santo aí está com S maiúsculo. Sabe quem é esse santo? Jesus. Veja a corrupção. Que corrupção é essa? O corpo destruir, o corpo desfazer. Agora olha o versículo de número 28, diz: fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Tudo isso é Davi que está dizendo. Olha, irmãos, sejam lícitos dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que olha bem a comparação, irmão Robson, que Pedro faz, dizendo: olha, Davi, que era o patriarca, rei, morreu, e o corpo dele foi para a sepultura, e a sepultura dele, o corpo dele, os ossos dele estão aí até hoje. Davi. Agora olha o 30. Sendo pois profeta e sabendo que Deus havia de lhe prometido um juramento, que no fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, o corpo de Davi ficou lá, mas o corpo de Cristo saiu. No trono de Davi havia uma promessa de assentar o Cristo. Aleluia. E eu glorifico a Deus, e a minha alma se alegra esta noite com os irmãos que estão aqui, porque Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, mas o trono de Davi ele ainda vai assentar, porque ele vai governar. Ele vai buscar a sua igreja, vai levá-la, depois ele vai voltar com a sua igreja, ele vai estabelecer um milênio, e o governo vai sair de Jerusalém, exatamente Jerusalém. A palavra Jerusalém do hebraico, Yerushalayim, isto é, a cidade da paz. O governo vai sair de lá, porque Jesus vai assentar lá, porque o seu corpo não viu a corrupção. E agora no versículo de 32 e 33, para a gente terminar, já são 7h29, está dizendo: Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Mas tem um detalhe: de sorte que é exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês viram que aconteceu aqui em Atos 2. Agora é interessante, quando a gente abre a nossa Bíblia no livro do Salmo 110, versículo 1, olha o que está escrito no livro do Salmo 110, 1. Olha que lindo, eu acho isso um negócio bastante interessante. Salmo 110, 1. Está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
pastor, explica isso, tem uns negócios difíceis assim que o senhor lê uns versículos difíceis. Não, isso aí não está difícil não. Disse o Senhor a meu Senhor. O que Davi está falando? Disse Deus Pai a Jesus. Disse o meu Senhor, Deus, Jeová, ao meu Senhor Jesus. Vai lá, morre, ressuscita, volta para cá, assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Você sabe por quê? Porque Ele colocou os inimigos debaixo dos pés, porque Ele tem a autoridade. Você se lembra quando o nosso irmão Estevão estava sendo apedrejado? Quando ele estava sendo apedrejado, o que ele falou? Eis que eu vejo o quê? Os céus abertos. E o que mais que ele falou que disse? Eu vejo Jesus deitado, assentado. Eu vejo Jesus em pé, à direita. Eu vejo Jesus em pé, à direita de Deus. Cadê o nosso Cristo em pé à direita de Deus? O Estevão estava morrendo, mas ele estava vendo o céu aberto, e Jesus em pé à direita de Deus. Conclusão da minha palavra esta noite: a mensagem de Pedro no livro de Atos, capítulo 2, ela está baseada em três coisas. Primeiro, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado e Jesus glorificado. Aqui é o tripé da mensagem de Pedro em Atos 2: Jesus crucificado, Jesus ressuscitado e Jesus glorificado. Aleluia, com um corpo glorioso. E sabe qual é a promessa dele? Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E Paulo disse que nós o veremos assim como ele é, e teremos um corpo glorificado igual ao dele. Para a gente terminar, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, olha o que ele falou. Eu quero fazer questão de ler esse capítulo 15 do livro de Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que vai chegando à memória. Capítulo de número 15, versículo de número 16, diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E olha o versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Agora eu queria ler com você o 18 e 19. E também os que dormiram em Cristo estariam perdidos. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé. E todos aqueles que também morreram estariam perdidos. Mas olha o que está escrito no 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora eu quero que o Aloí joga para mim o versículo de número 51, que diz assim, nesse mesmo capítulo: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Eu vou repetir: a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa esperança. Olha o 53, o que está escrito? Porque convém que isto que é corruptível, isto é, a nossa carne, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível, isto é, a nossa carne, acontecer a ressurreição, ela vai revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai revestir de imortalidade. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E agora o 55 disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus,
que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar um negócio, só para você dar um glória onde você está aí, e um glória você que está aqui dentro. No momento que a trombeta soar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo ali o seguinte: que aqueles que morreram e ressuscitaram vão dizer: onde está a morte, a tua vitória? E os que forem transladados, arrebatados, vão dizer: onde está o inferno, o teu poder, o teu aguilhão? E os dois corais vão se ajuntar nas alturas e vão dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexta-feira à tarde, tristeza total, o nosso mestre morreu. Sábado de madrugada, tristeza total, o nosso mestre morreu. Sábado durante o dia, tristeza total, sem ele está ruim demais. Sábado à tarde, não tem multiplicação de pães, não tem ressurreição de mortos, não tem cura de enfermos. Sábado à noite, está tudo muito difícil, está tudo muito nublado, está tudo muito escuro. Domingo, 1h da manhã, está tudo muito triste, a gente está com medo. Domingo, 5h da manhã, está tudo muito sombrio. Mas ali pelas 6h da manhã, 3 mulheres vão caminhando. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, coloca para mim, aleluia. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir Jesus lá no túmulo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, na hora que o sol estava nascendo. E elas discutiam na estrada, dizendo umas às outras: quem vai conseguir tirar aquela pedra que está na porta do sepulcro? Porque tinha uma pedra lacrada, e além disso era uma pedra grande. Aleluia. Só que quando elas chegaram lá, viram que a pedra já estava tirada, e era uma pedra muito grande. Aleluia. E entrando dentro do sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e elas ficaram espantadas, atemorizadas. E de repente, aí o versículo de número 7 diz o seguinte, o 6: ele porém disse-lhes: não vos assusteis, vocês estão buscando a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Tem um detalhe: ele já ressuscitou, ele não está aqui. Eis aqui o lugar onde eles colocaram ele. Ele já saiu. Ele saiu, olha para cá, ele saiu, ficou 40 dias com seus discípulos, voltou, mandou o Espírito Santo para substituí-lo. E sabe qual é a nossa maior esperança? É que a qualquer momento ele virá para buscar a sua igreja. Ele virá para nos levar, para estarmos com ele para todo sempre. Esta é a nossa esperança. O que Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, ele disse no capítulo 4: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Fique feliz, glorifique o nome de Jesus. Nós vamos terminar agora a nossa reunião. Fique feliz, porque o teu Cristo ressuscitou e ele vive, e assim como ele vive, nós também temos a promessa da vida eterna. Vamos cantar uma estrofe e o coro, porque ele vive? Pastor Jorge Luiz Escalona nos acompanhando lá de Cuba. Tecnologia chegou em Cuba. Vamos cantar juntos. Porque ele vive. Você que está ouvindo essa mensagem, quem sabe do nada assim você passou por aqui e disse: não, puxa vida, está pregando, vou assistir esse culto da Assembleia de Deus de Ipanema, o pastor está trazendo uma palavra falando sobre a mensagem de Pedro, que Jesus morreu e ressuscitou.
Você sabia que Ele morreu por causa de você? Você sabia que se tivesse só você no planeta Terra, Jesus teria descido e morrido só por causa de você? Eu vou repetir, só por causa de você Ele teria descido para morrer. Aleluia. Como disse o grande escritor e pregador John Stott, ele disse que o verdadeiro significado do amor, você não tem que ir para o dicionário, você tem que ir para o Calvário, porque é no Calvário que é o verdadeiro significado do amor. Entrega a sua vida ao Senhor, volta para Jesus, reconcilia, aproveita esse período que o mundo está trêmulo diante de uma pandemia, diante de uma doença que de forma implacável tem tirado a vida de milhares de pessoas. Mas você pode se render ao Senhor esta noite e dizer: eu quero esse Jesus que morreu, ressuscitou e que voltará para buscar a sua igreja. Nós temos aqui, o pastor Alexandre está dizendo que nós temos dezenas, né, Alexandre, de pedidos. O pastor Alexandre dizendo que temos dezenas de pedidos de oração na nossa barra aqui de comunicação do nosso Facebook. E nós vamos orar agora, nós vamos nos unir aqui na sede. Há um pedido de oração aqui para a cidade de Espera Feliz, que está passando um momento muito difícil da pandemia, e nós vamos levantar um clamor nesse momento. Vamos juntos, irmãos, em pé, vamos clamar. Se for possível você dobrar o joelho onde você está aí na sua casa. Muito bem, a irmã Luciana está dizendo, seu pai, irmão Luiz, irmã Terezinha estão acompanhando ali em Muriaé, precisam também das nossas orações. Nós vamos levantar um clamor neste momento, e em seguida pastor José Gonçalves, internado, filho também em BH. Muito bem, olha aí quantas necessidades. Vamos erguer as nossas mãos, o nosso Deus é maior. Em seguida eu vou dar um rápido aviso e nós vamos dar a bênção pastoral. Muito obrigado você que nos acompanhou esta noite. Muita gente passou por aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos pregando esta noite porque nós cremos no Cristo ressuscitado, e porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã. A nossa esperança não está em um Deus morto, a nossa esperança está no Cristo vivo, que ressuscitou ao terceiro dia e se faz presente no nosso meio. Senhor, olha os nomes que foram escritos na barra de rolamento aqui de comunicação do nosso Facebook. Olha o número de pedidos, Senhor, de pessoas enfermas, famílias que precisam do agir sobrenatural do Senhor. Meu Deus, pedido de oração ali da irmã Luciana, irmão Luiz, irmã Terezinha e os demais nomes, Senhor, que foram apresentados, os pedidos esta noite. Entra com providência agora, Senhor. Tu é Deus vivo, o Senhor é Deus vivo, o Senhor vive para sempre. A morte não pôde segurá-lo. A tua palavra diz, ó Deus, nós pregamos esta noite que Pedro disse que o Senhor veio com poder para operar sinais, operar prodígios, operar maravilhas, Senhor. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo, Senhor. E eu quero pedir por cura, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, meu Pai. Mais de 300 mil mortos, Senhor, não só no nosso país, mas são milhares de mortos em outras nações. Deus, aplaca a fúria, Senhor, desse vírus, dá sabedoria aos médicos, aos cientistas, Senhor, o desenvolver agora, Senhor, da aplicação destas vacinas, ó Deus, tem misericórdia, opera milagres, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, que a pandemia agora virou não só uma crise de saúde, mas uma crise política, Senhor. Repreenda a fúria do inimigo contra os governantes e contra a tua igreja, Senhor. Esta pandemia não vai calar a voz da tua igreja, Senhor, não vai calar a voz da tua igreja. Nós vamos continuar, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos vitória, cura, libertação, para a glória do teu nome, Pai. Que esta semana seja uma semana de esperança, seja uma semana de consolo, aleluia. Que esta semana seja uma semana de esperança, uma semana de consolo, Pai. Oramos assim no nome de Jesus, crendo na vitória. Amém. Você pode dizer amém aí do outro lado onde você está. Amém. Glória a Deus.